Muito bem, está no ar o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9 também nas nossas redes sociais, lá no A Hora TV, no YouTube, neste formato de debate a respeito da região, da economia da região, das dinâmicas produtivas, das oportunidades de trabalho e dos desafios sempre pensados aqui para o desenvolvimento do nosso Vale do Taquari. A apresentação e produção do Rumo é comigo, Felipe Faleiro, na técnica Anderson Barbosa. No programa de hoje nós vamos falar com o professor de Relações Internacionais da Univates, Matheus Dalmas, com o diretor da FOR Importação e Exportação, Marco Antônio Issi, e com o economista, professor ex-reitor da Univates, Ney Lázari. E o Rumo Futuro da Mão de Obra chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. O Rumo desta semana aborda um tema que tem sido muito falado em todos os locais. A gente pode falar na roda de chimarrão com bergamota, também no bar, no jogo de sinuca, nas universidades, até o Planalto do nosso país, até o governo federal e todas as relações diplomáticas, porque nós vamos falar sobre mercado internacional e o risco da tarifa Trump. O Marco que tem experiência em atuar como importação e exportação de marcas aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Esse risco é um risco real ou é mais uma ameaça vinda do presidente norte-americano frente às diferenças na visão política entre os dois países? Primeiro, boa tarde a todos. Eu acredito que é uma ameaça real. Vai depender da nossa condução, porque o Trump ele já vem desde o seu primeiro mandato tomando ações econômicas e na medida que o mundo foi desenvolvendo, ele acabou puxando essa questão econômica para o lado político. Então, eu acredito que depende como nós conduzirmos o assunto, tanto que ele deu um prazo até 1º de agosto para a gente se manifestar e como a gente vai conduzir, assim como outros países tiveram a situação similar aí há algumas semanas, alguns meses atrás. Professor Matheus Dalmas, é uma ameaça ou um alerta? Como que nessa primeira participação no programa, como que tu avalia esta declaração do presidente norte-americano? Eu também desejo uma boa tarde a todos, é um prazer debater com todos vocês. Eu concordo com o Marco quando ele considera que é uma ameaça, sim, e ela impacta num aumento de tarifa de importação e exportação, invariavelmente, eu diria, independentemente de uma negociação bem conduzida ou mal conduzida, a política externa estadunidense com o Trump vem sendo a de propor aumento nas tarifas de importação. Por mais que seja uma estratégia do Trump jogar um percentual alto e começar uma negociação com esse percentual alto, ao final da negociação, mesmo que o percentual baixe, haverá um aumento de alíquota na importação. Então, a tua pergunta é uma ameaça real de aumentar as tarifas, de encarecer o comércio exterior na relação bilateral? É, e será. Será 50%? Provavelmente não, né? Provavelmente haverá a negociação, haverá um número menor, mas este número menor em relação aos 50% significa um aumento. O aço já tem pago 10%, né? Exato, já existem produtos que estão na faixa dos 50%, já existem produtos que estão na faixa dos 10% e haverá um aumento geral desse percentual. Com os outros países, o que tem ocorrido é exatamente isso, um modus operandi do Trump propor o aumento tarifário, né? Que é sempre um lance inicial bastante alto, o que
força o país que recebe o tarifaço a iniciar uma negociação, a negociação é feita e um novo percentual é acordado. O novo percentual acaba sendo um aumento na tarifa, acaba De sendo qualquer forma. um protecionismo econômico. Uhum. Isso está no livro, inclusive, do Donald Trump, The Art of Deal, né, professor Ney Lázari, que é estressar a negociação, Sim. tomar conta da narrativa midiática a respeito do tema e daí propor, porque vamos lá, ele vai chegar com 50%, mas negociar, vamos dizer 10%. Enfim, como que o senhor avalia? Boa tarde a todos para Boa tarde, começar. professor. E o Trump vem do setor imobiliário, né? Do jogo, não só do jogo, mas do jogo de mercado, né? E de quem blefa muito também, né? Então, é claro que não vai ficar uma tarifa de 50% e é claro que não vai ficar como está hoje, né? De zero ou de alguma coisa. Vai ficar ali no meio desse negócio. Agora, o que tem de, digamos, de mais, para a gente analisar um pouco mais profundamente a questão, eu quero trazer alguns ingredientes aqui, né? No início do século passado, nas disputas de mercado, isso o Matheus pode me ajudar, o grande confronto era através das tarifas alfandegárias. O mercado alemão, que vinha crescendo muito, a economia alemã desde 1880, 1900, e começa a entrar nos mercados americanos e ingleses, e há um embate de quem vai mandar nesses mercados. Isso leva à Primeira Guerra. A Primeira Guerra não se resolve, né? Esses problemas não são resolvidos, e vai levar à Segunda Guerra. E leva à década de 30, que é a década mais conturbada, talvez, do século passado. E as tarifas, naquele momento, foram um dos instrumentos mais danosos da economia mundial. Sai da Segunda Guerra e o mundo diz, olha, não dá para viver desse jeito, senão a gente volta a ter guerra de novo. Aí tu tem os acordos de Bretton Woods, tu tem os acordos do Banco Mundial, os acordos de que o dólar vai ser a moeda oficial do mundo, e isso fica tranquilamente até a década de 70, 80. Aí tem a crise do petróleo, outras coisas que interferem em algumas coisas aí também nisso. E a economia americana começa a ter, nesse século, daí chegando agora nesse século, um embate muito forte, não da Europa, que é sempre de onde se achou que seria o maior concorrente dos americanos, mas da China. E de um outro tipo de produção, de uma produção mais básica, mais elementar, mas que a partir de um determinado momento vai para um outro escalão também, e produzindo automóveis e produzindo produtos tecnológicos, e hoje praticamente de igual para igual com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se dão conta que estão perdendo esse mercado, que estão perdendo esse espaço no mundo. E os empregos também, aqueles empregos para esse tipo de trabalho. O que vai acontecer é que tu tem um rearranjo, inclusive ideológico, interno nos Estados Unidos, que leva à eleição do Trump no primeiro momento, há 8 anos atrás. A não reeleição dele aí foi, naquele processo eleitoral, taco a taco, né? E agora uma eleição tranquila que ele obtém, e por isso também dá o estofo que ele quer. Ele volta com uma legitimidade de fazer esse tipo de medida. Exatamente. Agora, onde isso vai dar? Né? E para onde a gente vai no segundo momento? Porque os outros países que estão sendo taxados, eles não vão ficar parados. A Europa está sendo taxada em 30%, ela não vai... Ela pode, durante 1 ano, 2 anos, aceitar a taxa de 30%, e depois dizer assim, eu só estou vendendo para a China e para a África, e não vou vender mais para os americanos. E os americanos... A economia mundial hoje é toda ela interligada. A produção do México é componente para a produção americana, que é componente da produção canadense, só para pegar ali os 3 países que são próximos um do outro. E quando tu põe essas sobretaxas, tu arrebenta com as cadeias produtivas do mundo. De interdependência. De interdependência. A pandemia fez isso. E agora o Trump está aguçando. Os microchips dos automóveis foi um exemplo, né? Exatamente. Então, vai ter a reação desses países todos, e daqui a 2 ou 3 anos,
para agora, talvez o Trump melhore as contas do, do cofre do governo americano. Aliás, os últimos dados são espetaculares, né? Porque já tem o efeito das tarifas que já foram De implantadas. déficit, né? Não, e de melhoria do caixa. E virou o terceiro imposto mais importante do caixa dos Estados Unidos, as Em tarifas. coisa de 6 meses. Em coisa de 100 dias, né, depois que foram impostas as tarifas. E isso até o final do ano deve aumentar não sei quanto mais. No curto prazo é isso. O curto prazo aqui é 2, 3 anos. Né? O que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 8 anos? A economia mundial vai se rearranjar nos seus setores todos, e nessa inter-relação entre as economias dos países, as cadeias produtivas vão se rearranjar, deixando fora os Estados Unidos. Então, isso talvez pode ser pior do que a situação atual. Né? A saída dos Estados Unidos é ainda pior do que a taxação. A punição que a economia mundial vai impor, A consequência. a consequência aos Estados Unidos, a consequência, né, é pior do que a situação atual. Marco, Mas isso também tem como é uma... pensar? Desculpe, professor, pode Não, concluir. isso é só uma hipótese dentro Claro. das hipóteses que nós estamos... Eu estou vendo dessa forma. Com certeza. Dá para pensar o mercado internacional sem os Estados Unidos? Não. Hoje, não. Não tem Não. como pelo volume que eles giram no mundo, né? O exemplo hoje, com uma grande parte, corroborando com o que o professor disse, que uma grande parte da onde a China está hoje, ela está onde está porque os Estados Unidos fomentou ela, Isso. né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu te digo porque a gente participa de vários mercados aí a nível mundial, e tudo tem um interesse. Por que eu te digo isso? Porque ele deixou muito claro que quem aceitar ou quem colaborar, ele vai reduzir as tarifas. Então, o que acaba acontecendo, por exemplo? Vamos pegar um exemplo que o professor Ney aqui comentou. Vamos pegar hoje que o maior mercado do Brasil para o suco de laranja, por exemplo, é os Estados Unidos. Não tem outro mercado que substitua. Assim como tem outros produtos que não tem como mercado que substitua. O que o produtor de laranja vai fazer se os Estados Unidos não compram? Não tem onde botar. O fato de nós termos que abrir mercado vai demandar tempo, vai demandar costume. Existe uma concorrência de outros países. Então, não é tão simples assim e vem ao encontro do que o professor Ney disse. Isso vai demandar muito tempo. Então, tem muitos produtos que o Brasil, como grande produtor de matéria-prima, né, no sentido de exportar matéria-prima, ele acaba ficando muito dependente. E assim tem outros países. Então, o que acaba acontecendo? Países que estão na mesma situação que nem nós vão ter que acabar cedendo e vão tomar o mercado que o Brasil não toma. Então, no final, tu pode me perguntar, mas os Estados Unidos vai ficar com uma deficiência de produto? Não, alguém vai vender. Assim como acontece o contrário quando o Brasil também faz. E o café? Porque o Brasil é o maior exportador de café. E os Estados Unidos, um dos maiores compradores também. Exato. Aí tu vai pegar, por exemplo, hoje nós temos um país da África que produz um ótimo café, nós temos Colômbia, nós temos N países Mas da não América tem Central. área para tanto também, né? Não, mas aí é que tá, é que se tu pegares um monte de país que produz um pouco, no final acaba, vamos dizer assim, não na mesma quantidade, mas acaba suprindo o que a gente produz, entendeu? Não na mesma dimensão, óbvio. Mas aí o que acaba acontecendo? Isso a gente vê em vários mercados. Acaba acontecendo o mercado da substituição. Se eu não tomo café puro, eu vou tomar um café mesclado. Se eu não tomo um café mesclado, eu vou tomar chá. Então, isso existe no mundo inteiro. O suco de laranja Vai tomar um outro maçã. suco. Vai tomar um outro suco, entendeu? Então, o mercado se movimenta assim. Então, nós temos que entender que se a gente não vende, alguém vende. Se a gente não compra, alguém compra. E isso demanda tempo, óbvio. Isso não é do dia para a noite, não é tão simples. Mas o mercado se move assim, como sempre se moveu. Então, eu acredito que isso aí, no curto prazo, resolve. Mas no longo prazo, nós temos um problema. Antes de tu entrar de novo, o comércio internacional para o Brasil é importante, importantíssimo, mas não é o que é para o México. Né? O PIB do México, 80% tem relação com os Estados Unidos. O nosso PIB, eu vou chutar aqui, mas é 30 e poucos por cento que é a relação com o comércio internacional. E nesses 30%,
A parcela que é dos Estados Unidos é 14, 15%. 20%, né? Então, a gente está falando de 20% de... né? Não é a monstruosidade que às vezes se cria. E aí, se tu pegar assim, o suco de laranja, cara, é um problemão aumentar 50% o suco de laranja. Agora, quantas famílias no Brasil são donas do suco de laranja? Isso não vai atingir 200 milhões de habitantes. Vai atingir as 8, 7, 5 famílias que são donas da indústria do suco de laranja no Brasil. É um problema? É. Mas isso tu resolve, inclusive com intervenção governamental. Eu estava vendo agora, enquanto eu vinha para cá, que está se abrindo um leilão para compra de arroz, porque tem arroz em excesso aqui no Rio Grande do Sul na produção desse ano. O governo pode abrir um processo, um leilão, para comprar o excesso de suco de laranja, que nem se consome tanto assim hoje no Brasil, que podia se consumir muito mais, e fazer frente à falta do mercado americano, né? Então, tu tem alternativas aqui para levar adiante isso. Professor Matheus. Eu introduzo, além de tudo que está sendo dito, da questão da adequação do mercado, que é um processo gradual, né, que acontece nas reorientações dos negócios. Existe uma curiosidade sobre a política econômica implementada pelos Estados Unidos e a estratégia de inserção internacional que o Trump propõe, sendo ela muito diferente daquilo que o próprio Estados Unidos propôs na década de 90, logo que acabou a União Soviética, quando a globalização acelera. Existe por parte dos Estados Unidos e da União Europeia uma proposta de sistema internacional e uma estratégia de inserção internacional que, em resumo, girava em torno de apostar na globalização e, na prática, a globalização significava integração econômica via blocos econômicos. O bloco econômico pressupõe um processo de liberalização do mercado, né, de ampliação de zonas de livre comércio, união aduaneiras, mercados comuns. O bloco econômico também pressupunha resolução de conflitos a partir de fóruns multilaterais, primeiro com os membros de um bloco, segundo obedecendo à Organização Mundial do Comércio, tendo o multilateralismo como uma grande estratégia para resolver conflitos e chegar em acordos. Havia uma aposta de que a cooperação seria racionalmente percebida pelos atores internacionais como vantajosa em relação ao conflito e às decisões unilaterais. Então, tanto Bill Clinton na década de 90, quanto Helmut Kohl, né, um dos líderes europeus dos anos 90, esses nomes são bastante marcantes no início da globalização acelerada, diziam muito sobre o quanto a cooperação era uma percepção racional e quase que um dever moral de qualquer chefe de Estado, no sentido de perceber que era vantajoso para a maior parte do sistema internacional manter colaboração em diferentes agendas. E essa também era uma outra aposta do Ocidente na década de 90. Quais agendas? Não só a do desenvolvimento econômico, também era a da preservação ambiental, o dos direitos humanos, o do desenvolvimento sustentável, o da promoção do desenvolvimento para o sul global, né? Tudo isso estava numa espécie de rol de propostas de agenda internacional na década de 90. E aí talvez a gente pudesse perguntar, mas o que mudou? Porque se está sendo dito que os Estados Unidos, Bill Clinton, falava em multilateralismo, cooperação, falava em liberalização de mercados, e o Trump é o sujeito exatamente o oposto, é o unilateralismo, é o protecionismo, né? É o individualismo falando mais alto do que a cooperação. O que mudou? E aí eu posso lembrar alguns processos históricos bem graduais, e vai ao encontro do que está sendo dito aqui, de que as coisas acabam acontecendo no longo prazo. Os Estados Unidos foram caminhando para uma atitude mais egoísta no cenário externo a partir do 11 de setembro, é bom lembrar, o 11 de setembro fez a gestão de George W. Bush abrir mão de fóruns multilaterais para, em nome do interesse estadunidense, promover ataques e intervenções militares sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então, estamos no início dos anos 2000, o Conselho de Segurança da ONU é desprezado pela gestão Bush, existem intervenções no Afeganistão, no Iraque, sem que a comunidade internacional tenha achado aquilo razoável de ter sido feito, mas foi.
2008 acontece a crise financeira que abala tanto o mercado estadunidense quanto o europeu. A crise de 2008 pode ser considerada um divisor de águas até mesmo na economia europeia, já que faz brotar, em função do desemprego gerado por ali, a alta taxa de juros gerada ali, faz brotar um sentimento dentro do eleitorado europeu e americano de que o protecionismo talvez fosse melhor do que a integração, que talvez uma tarifa de importação elevada fosse melhor para proteger o emprego do que o livre comércio. E se o protecionismo é melhor, então a integração não é o caminho. Se a integração não é o caminho, os blocos econômicos talvez não sejam a melhor solução. A Europa começa a conviver com o euroceticismo. Partidos políticos, parte da sociedade civil, considerando que de repente valia a pena não fazer parte da União Europeia. E nos Estados Unidos se legitimando candidatos que se apresentassem nas eleições falando em unilateralismo, em defesa do interesse nacional e não tanto falando em cooperação. Quando acontece a onda de migrações para a Europa depois da Primavera Árabe, eu já estou chegando em 2011, 2012, 2014, aflora na Europa uma xenofobia, né, naquela ideia de aversão ao estrangeiro, o que reforça um sentimento eurocético. Enquanto que os Estados Unidos convive com um debate interno muito radical, que foi um governo Barack Obama tentando implementar um estado de bem-estar social maior, com uma carga tributária maior, uma reação republicana no sentido de não, né, queremos algo que remonte ao passado, né? Então, boa parte do eleitorado estadunidense olhando para o passado, com pagamento de menor carga tributária, de um Estado menos comprometido com geração de emprego e renda, com a volta da indústria, a volta do emprego, com estratégias para manter a empresa nos Estados Unidos e frear aquele processo de... Algo que foi reforçado no primeiro mandato do Donald Trump. E né? que está na carta do Trump. Se a gente olhar as cartas que o Trump postou para todos os países, o último parágrafo é sempre igual, né? Está no condicionamento da diminuição das tarifas, sempre o argumento: e se as empresas do seu país quiserem se instalar aqui nos Estados Unidos, também vai ser bom, a América vai ser grata a essa decisão para reduzir as tarifas, etc, etc. Então, parece assim que há um processo histórico longo que foi levando os Estados Unidos para ser mais unilateral, para ser menos cooperativo, para ser mais protecionista, atendendo o desejo de uma parcela do eleitorado que foi se tornando mais voltada ao passado, né, conservadora e ao mesmo tempo reacionária, né, reagindo ao novo. E o fato do Trump ter sido eleito para o segundo mandato com um slogan que remete ao passado, né, que é o fazer a América grande de novo, o Make America Great Again, né, o MAGA, é uma expressão simbólica disso, né? Os Estados Unidos que, diante da grande concorrência com a China, da maior articulação do sul global, da perda de mercados, de um processo de desdolarização muito incipiente, mas enfim, rolando aos pouquinhos, a reação estadunidense foi buscar o passado e retomar o protecionismo, o que é curioso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida para falar mais a respeito da relação internacional e do risco realmente apontado pelos 50% de tarifa ao mercado brasileiro dos Estados Unidos. Nós já voltamos. Voltamos rumo ao futuro da mão de obra na região pela 102.9, a rádio A Hora, também nos nossos canais digitais, A Hora TV no YouTube, pelo Facebook, também pode ouvir lá no grupoahora.net.br. E esse programa chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, areia para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. SEAT, competências socioemocionais e cognitivas, desenvolvimento integral dos estudantes é prioridade no SEAT, unidades Lajeado e região alta. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou no site. Sicredi é ter com quem contar.
Última oportunidade do ano de começar a graduação. Inscreva-se em univates.br/vestibular. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Construtora Giovanella, 40 anos. A construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade para a comunidade regional. Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com.br e conheça essa história. No programa desta semana, o nosso assunto é economia, mercado internacional. Como que a tarifa de 50% atinge empresas, atinge empregos e oportunidades no Brasil, no estado e no Rio Grande do Sul. Para conversar conosco estão aqui o professor Matheus Dalmas, do curso de Relações Internacionais da Univates, o economista e ex-reitor da Univates, o professor Ney Lázari, e o empresário da área de comércio exterior da FOR Importação e Exportação, Marco Antônio Esse. Falamos no primeiro momento, sim, é mais do que uma ameaça, é certo que vai ter uma tarifa. Se vai ser 50%, é o tempo que dirá. Nós vemos, sem dúvida, os Estados Unidos com uma postura mais protecionista, olhando para os mercados e justamente batendo na mesa e dizendo que nós somos importantes no mercado internacional e, por isso, se a produção mundial quer entrar aqui, é preciso que esteja mais alinhada. Esse alinhamento, ele é curioso quando a gente pega a carta do Truth Social, né, a rede social do presidente norte-americano, que ela não foi enviada ao Itamaraty, ela foi publicada na rede social e a partir dali ela se né, tomou a proporção que tomou. Devolver, né? Não, Exato. Não. Mas o curioso é que ele aponta 3 motivos. O motivo de que o Brasil não seria bom para os Estados Unidos, e a balança comercial, se nós formos ver, já não é por aí, né? Os Estados Unidos têm lucro com a produção e com as vendas brasileiras, tem uma balança positiva. O segundo aspecto chama atenção para a relação da justiça brasileira com as empresas de tecnologia, com as Big Techs, que diz que no Brasil há um regramento, uma tentativa de censura das redes sociais. E o terceiro movimento fala justamente de uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Do ponto de vista diplomático, professor Matheus, como que nós podemos avaliar isso? Existe realmente uma necessidade de alinhamento a esses temas? O que é relação internacional e o que é intervenção num governo de outro país? Não, perfeito. Do ponto de vista do direito internacional, não há nenhuma hipótese de um Estado intervir no judiciário de um outro Estado soberano. Uma intervenção nessa proporção, considerando uma tradição do Ocidente de resguardar a soberania nacional, minimamente respeitando um direito internacional a respeito disso, poderia provocar uma reação dessa comunidade internacional ocidental no sentido de manter um sistema internacional minimamente razoável que assegure a soberania dos Estados com o direito à autodeterminação dos povos, o que é um outro princípio importante, como uma espécie de acordo de convivência entre os atores internacionais no Ocidente. E por que eu falo acordo ou uma iniciativa de cooperação e não estou tratando o direito internacional como um valor absoluto? Porque ele não é um valor absoluto. As relações internacionais poderiam ser interpretadas por nós como sendo um cenário, um ambiente em que não existe um governo, uma lei, uma polícia que vá submeter os atores, os estados, a esta lei, a este governo internacional ou a esta polícia internacional. Não é um império.
Não é um Um império, Darth Vader da vida. não é um governo. isso. O que eu quero dizer é que não é um governo. É como se a gente pensasse mais ou menos assim. Dentro de cada país, os cidadãos obedecem à Constituição e existe um Estado que aplica aquelas leis e tem autoridade para impor um direito punitivo, um direito criminal. Então, o cidadão obedece à lei que o Estado tem. E nas relações internacionais, existe uma lei internacional que todos os países obedecem? Não existe. Existe um governo internacional que aplica um direito internacional punitivo para quem desrespeita esse direito? Também não existe. As relações internacionais são marcadas pela ausência da lei, da regra, do governo, do Estado. Então, é cada um por si. É um cenário anárquico. Cabe a cada ator internacional tomar as providências para garantir a sua segurança, a sua soberania e, se possível, maximizar poderes. Então é a negociação que vai precisar, é É a a diplomacia negociação. brasileira e a norte-americana. Mas é tu isso. tem a ONU, que seria um espaço para isso, a OMS. a OMS, tem o Tribunal de Haia para algumas outras coisas. Mas esses, a Que ONU, não- esse tribunal que não tem entrariam autoridade nessa- perante o interesse nesse do Estado. assunto, não, né? E eles são criados por quem? A ONU, a OMS, são criados pelos estados. E por Isso. que eles criam? Criam porque chegam a uma percepção de que é mais vantajoso criar redes de cooperação com alguns acordos que todos irão respeitar. Uma vez respeitando, todos terão segurança para fazer negócios, para poder exercer a diplomacia. Então, isso é um sistema internacional que é criado pelos atores. Uhum. Mas quem é que garante a funcionalidade do sistema? São os próprios estados. Não existe um governo Claro. acima deles que os obrigue a obedecer. Perfeito. Se um estado achar que tem poder suficiente para agir sozinho, É o que ele vai. acontecer. Os demais podem que rançar, mas aconteceu. ele vai. E nos últimos anos, esses organismos internacionais todos têm sido, a OMS, né, têm sido botados abaixo, né? Eles não têm mais a importância que tinha há algum tempo atrás, e aí o Estado Nacional, que tem mais força e mais poder, acaba se estabelecendo, Exatamente. Mas É o que está acontecendo. que é o que está acontecendo. E tu tem um vazio também de lideranças do mundo, né? Tu não tem uma Angela Merkel, Isso é muito importante. o Margaret Thatcher, por exemplo, não existe mais essas. até para fazer Churchill. frente É. a Rússia está envolvida numa guerra privada dela particular. Exatamente. A China está preocupada em crescer e deixa os outros fazer o que quiserem por enquanto, porque eu tô Porque ela também depende de todos e esses. depende de todos eles. Ela não quer se meter nessas briguinhas do dia a dia. Exato. A Europa está esvaziada, está virando. Eu fiquei lá 4 meses agora fazendo turismo, né? Está virando um espaço para isso. o professor Ney Lázaro de mochileiro, hein? Ótimo. Olha só. Ótima referência, né? E aí Conta de tu tudo isso que o Marcos Exato. falou. Não há referências. E aí tu tem um cara como o Trump com algumas ideias na cabeça que faz por conta. É que fala para um público e que Isso. fala para uma plateia radicalizada. Radicalizado. E- E talvez no curto prazo, que era isso que eu estava dizendo, tenha bons resultados, né? Agora, as consequências de longo prazo, e quando a gente fala em economia, em exportações, importações, em preservar clientes ou fornecedores, isso são relações de longo prazo. Então, o que vai acontecer daqui a 4, 5... Quando o Trump não estiver lá, né? Marco, tendo em vista todos esses movimentos, como que uma carta que tem um caráter político interfere tanto num mercado? Só falar esse negócio da carta, né? Nas relações internacionais, uma carta dessas é mandada de governo a governo. Sim. E quando ela é desaforada, como essa que veio para nós, o governo diz assim: eu não recebi essa carta. Exato. É como o governo brasileiro reagiu. Eu te devolvo. Os bastidores Eu- foram esses. Isso, eu nem olho para ela. Te devolvo e acabou. Só que aqui não tem como fazer Não isso. tem. Então é. Não, ela chegou primeiro na rede deu social. todos os- Exato. Mas eu gostaria de ouvir o Marcos para essa relação entre política e mercado. É que nós temos que entender assim, ó. A política do Trump, já no primeiro governo dele, ele já veio batendo muito forte dentro dos Estados Unidos. Fazendo o quê? Buscando toda a empresa que na década de 80, 90 foi buscar por um preço menor uma produção na China, o que ele começou a fazer? Ele começou a
Primeiro que ele conhece toda a legislação e sabe todos os meandros, porque ele vem desse ramo e ele sabe onde estão todos os furos, entendeu? Econômicos, tributários, de legislação dentro dos Estados Unidos, porque é o negócio dele de toda a vida. Quando ele fez o primeiro governo, o que ele começou a fazer? Ele começou a fechar esses buracos para evitar que grandes empresas americanas fizessem o que ele próprio fez, ok? A partir daí, ele começou a chamar todas as empresas. Quando eu falo todas as empresas, são todas, independente. Todas as empresas que tinham produção ou faturamento fora dos Estados Unidos e que eram americanas, ele deixou muito claro. Uma coisa que eu acho muito positivo dele é assim, ele é um cara que ele deixa tudo muito claro. Ele não deixa dúvida para o que ele pensa e para o que ele vai fazer. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque essas empresas, ele começou a dizer o seguinte, ou tu traz o teu capital ou a tua produção para os Estados Unidos, ou então tu sai definitivamente. E as empresas passaram a voltar para os Estados Unidos. Isso eu te digo porque eu tenho clientes de grande porte mesmo, que passou a fazer isso. Então esse é o conceito dele, é um conceito de um administrador, entendeu? Ele na verdade, ele é um político novo. Isso, de certa forma, não sei se é positivo ou se é negativo. Por quê? Porque ele olha como um administrador, ele olha número. E isso tem dado certo. Por quê? Porque as empresas, de fato, voltaram, e aí esse sentimento, que nem o professor Matheus falou, ele é muito importante. Ele tá resgatando um sentimento americano que, de certa forma, ele tinha perdido. Aí a questão da eleição seguinte foi conturbada, não quero entrar nesse mérito, fez com que o americano dissesse, eu não estou contente com isso e vamos trazer, porque eu me identifico muito mais com esse sentimento que era dos Estados Unidos passado. Make America Great Again. Exatamente. Uhum. Só que tem um porém, assim, que eu acho muito importante, que pouco se comenta, agora falando de mercado internacional de fato. Quando ele fez o primeiro anúncio em abril, março para abril, vocês lembram que ele levantou uma tabela de várias tarifas. O que ele estava dizendo? E por isso que uma coisa assim que eu acho que é importante, que identifica ele como um bom administrador, ele é muito claro. Ele disse para o mundo, essas são tarifas que vocês cobram da gente. Por quê? Porque se tu voltares para março, a tarifa média de importação dos Estados Unidos era de 3% e no máximo 5%. Aí ele começou gradativamente plantar a ideia de uma tarifa maior. Então ele botou, por exemplo, uma grande maioria dos países 10%. Então hoje a tarifa, voltando ao exemplo do suco de laranja que identifica bem. O suco de laranja, vou fazer o exemplo ida e volta, exportação e importação. Esse suco de laranja que o Brasil vendia para os Estados Unidos em março, ele entrava com uma tarifa de 3,25% nos Estados Unidos, ok? Em abril, ele botou 10%. Então foram 3,25 mais 10. Agora é 50, vão ser 3,25 mais 10 e mais 50. Não é só 50. Isso é cumulativo. 63,5. Ok, beleza. Então, de fato, eu tenho, a partir de agora, caso entre, porque não foi promulgado, assim, não foi, vamos dizer assim, não tem legislação nenhuma nos Estados Unidos até agora para isso. Nenhuma. Por quê? Porque ele está justamente esperando para a negociação. Então, nesse exato momento, é 3,25 mais 10. Ok? Tu sabe qual é o imposto médio de produto do Brasil, assim, que o Brasil cobra de importações? Uma média. Produto acabado. Não insumo. Não, qualquer tipo de produto, salvo os ex-tarifários que tem imposto de importação zero. A média do Brasil é de 60% a 80% de custo tributário para entrar um produto no Brasil. Aonde eu quero chegar? E que foi exatamente o intuito dele quando ele mostrou essa tabela. O que ele está dizendo? Eu cobro de todo mundo quando vem para cá 5, usando do modo geral, tá? Não entrando em específico nenhum produto agora. Por que vocês me cobram países 100, país 80, país 70, país 50? Eu acho que o mundo precisava desse realinhamento tributário. E concordo contigo nisso. Mas o Alckmin tem dito essa semana que dos 10 produtos mais importados dos Estados Unidos, 7 são isentos e 3 têm uma tarifa de 4, 5%. Aí tem que ver se é matéria-prima. Aí tem que entrar num produto específico. Mas eu estou falando no modo geral. Entendeu? Do modo geral, eu pessoalmente, eu acho que não. Salvo
Aí teria que ver produto Teria por que olhar produto. produto a É, produto. teria que ver produto por produto. Mas eu estou falando no modo geral, entendeu? Sim. Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo, como é que um americano, agora voltando ao suco, eu mando para lá, usando números de março, a 3,25. Esse mesmo produto, se entrar no Brasil, o custo é 49,50. Esse mesmo produto. Então, como uma empresa americana ela vai ser competitiva vendendo para países com imposto de 50%, aonde ele cobra 3 a 5%. Normalmente não passa de 3. 5 é o topo. Entendeu? Então, eu acho que esse realinhamento tributário, eu acho que ele é importante. Porque se colocando no lugar dos Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele está defendendo o país dele. Entende? E Sim, assim, é a se nós promessa de tivéssemos uma campanha. diferença próxima, eu concordaria. Mas nós temos uma diferença muito grande. Muito grande. É muito grande. E isso vale para o Brasil e para outros países também. Esse tema eu gostaria de continuar depois do intervalo para falar de uma das possíveis respostas, logo que saiu essa carta, em que o presidente Lula diz que colocaria igualdade de taxação. O que, na bem da verdade, seria mais ou menos como tentar dar chute na canela de um gigante. Porque o Brasil depende muito dos insumos norte-americanos, depende muito de diversos produtos, muitas empresas na nossa região muito mais importam esses materiais do que exportam. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o rumo, o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do SEAT, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística, o rumo que é uma produção aqui da 102.9 da Rádio A Hora, também nos nossos canais digitais. Vai lá na Hora TV no YouTube, curta, compartilhe, sugira assuntos também para nós podermos conversar aqui a respeito de economia, oportunidades de trabalho, sobre dinâmicas produtivas do Vale do Taquari e como que a gente se insere no mercado estadual e nacional. Falamos aqui hoje sobre o mercado internacional e o temor da tarifa Trump. Para conversar conosco, estão aqui o empresário da área do comércio exterior, da Ford Importação e Exportação, Marco Antônio Isse, também o economista e ex-reitor da Univates, professor Ney Lázari, e o professor de Relações Internacionais da Univates, Matheus Dalmas. Falamos num primeiro momento a respeito, sim, do risco, depois nós abordamos um pouco o que tinha na carta, essa conotação política da carta, e agora, do outro lado, como seria se o país, o Brasil, tivesse reciprocidade tarifária. Para ter uma ideia, foi feita aqui pelo Grupo A Hora, uma reportagem publicada no fim de semana do dia 12 e 13 de julho. O total de exportações do Vale do Taquari nos 6 primeiros meses passou de 787 milhões de dólares. Deste total, 110 milhões para os Estados Unidos. E o principal município exportador, Cruzeiro do Sul, com 68,4 milhões em exportação nos 6 primeiros meses. Bom, nós não temos um número de 13%, 14%, varia de 14% a 16% a importância da fatia norte-americana nas exportações de empresas aqui do Vale do Taquari. Até certo ponto pode ser algo expressivo, mas ainda há outros mercados. Mas a principal preocupação por parte dos empresários é se houvesse a reciprocidade tarifária. Gostaria de começar esse bloco com o Marco, que atua nesse setor. O que essa reciprocidade tarifária provocaria para as empresas locais? Provocaria um caos total. Por quê? Porque eu não acredito que ele vá retroceder. Ele deixou muito claro, mais uma vez, que se houvesse a reciprocidade, o Trump ele aplicaria na mesma proporção. E eu não acredito que ele vai retroceder, essa é a minha opinião. E o que está acontecendo? Se nós temos hoje
a tarifa normal de 3 a 5 mais 10, e já está, e se a gente não resolver, vai para 50. E eu posso te dizer que praticamente todas as empresas que estão vendendo nos Estados Unidos hoje, na sua parte, estão com pedido de carteira aguardando a decisão. Se vier mais tarifa, ou seja, se nós fizermos a reciprocidade, vai vir mais. Se vier mais, aí o cancelamento é certo. Então, eu não acredito que seria o caminho. Eu acho que o caminho governo agora seria brasileiro, negociar. o governo brasileiro teve com a Argentina uma situação dessas, não me lembro, alguns anos. E o que aconteceu? A reciprocidade tarifária, na verdade, foram de alguns produtos, não foi total, né? Houve uma negociação. Mas aí é o poder que ele usa, né? Mas ainda nessa questão, a reciprocidade também significa que os produtos que eles mandam para cá também teria uma tributação extra. Exato. Né? As nossas empresas, vou chutar aqui agora, mas Sim. daqui a pouco um componente do produto da Fruc é importado. Sim, a própria presidente Aline Negres fala a respeito E esse disso. preço vai aumentar. Vai aumentar. Vai ficar mais caro. É o colapso Nós já viemos dos como dois eu falei caminhos. antes, de uma tarifa alta. Vamos dizer assim, para nós, pela flexibilidade, para nós é muito mais fácil de aceitar do que eles, que estão acostumados com uma tarifa de 3 a 5. Sim. Mudar de 3 a 5 para 50 é um impacto muito grande para eles. Certo. Como a gente está acostumado a todo momento essa questão, inflação, taxa de dólar, aumento na tributação, ou seja, para nós, vamos assim, psicologicamente é mais fácil de aceitar. Para eles não, para eles vai ser um choque. E aí é onde é que eu acho que entra, que pelo que a gente vê de março para cá, quase todos os países, exceto alguns que estão mais alinhados com o Brasil nesse momento, sentaram para negociar, para renegociar, vamos falar assim. E tem dado certo. Então, eu acredito que nesse exato momento nós endurecer, eu acho que vai nos prejudicar demais. Não à toa, estão sentando essa semana aí com empresários para reavaliar, né? Para entender o tamanho. Tanto que a CNI com... Exatamente. O que vai negociar? Tu não vai negociar a soberania nacional. A questão do judiciário não entra na isso mesa. Não pode entrar na mesa. Não isso tem não como. Tá em discussão. Até porque que nem é o caso, porque governo não tem autoridade. A relação deles, e aí eles foram, eu acho assim, muito cuidadosos em relação a isso. Por quê? Porque eles, da questão jurídica, eles falaram estritamente de pessoas americanas, tendo dupla nacionalidade, que foram afetadas nos Estados Unidos, não no Brasil. Eu acho que eles tomaram muito cuidado em relação a isso, por mais que depende da tua ótica, ela se confunde, porque uma grande parte deles são brasileiros. Porque as Big Tech não querem regulação nenhuma. Aí ele está atendendo a demanda das Big Techs. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal da carta. Eu acredito que a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que entra como um figurante nessa questão, porque a grande defesa que eu percebo dessas relações norte-americanas, que o Donald Trump ele tem um alinhamento muito grande com os bilionários das tecnologias. Sim, e das Big Tech, a Europa, que está conseguindo regrar, e mais ninguém, né? Mais ninguém. É como empresa sem fronteiras, isso, né? Ela funciona à margem de qualquer legislação, com liberdade de atuação em qualquer área. E vamos lá, os negócios do Jeff Bezos, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, é mais do que rede social. Exato. Sim. Agora é importante dizer que a gente está especulando... Controle de informação, né? A gente especula sobre como o Brasil reagirá, como será a postura brasileira diante da famosa carta. E é importante a gente acrescentar no nosso debate que o Brasil tem uma tradição na diplomacia de adotar um pragmatismo. Essa tradição não é do governo Lula, é uma tradição do Itamaraty, da diplomacia brasileira. Se houvesse a chance de historiar, né, quais governos que o Brasil teve e que não adotaram um pragmatismo na política externa e que preferiram um alinhamento automático a uma grande potência, haveria um número bem pequeno de governos nessa lista que preferiram um alinhamento automático. E o governo Lula, em especial, tem o pragmatismo como uma das linhas da política externa. A sinalização que a gente viu ocorrendo nos últimos dias, no dia de hoje, inclusive com entrevistas do Geraldo Alckmin, é a de que o Brasil propõe
é que o Brasil prepara uma negociação ouvindo bastante a sociedade civil, ouvindo bastante empresarial. Pedindo uma prorrogação de 90 dias para emissão de qualquer numa dessas Exato, taxações. ouvindo separadamente diferentes setores para saber exatamente qual é a demanda de cada setor em separado, o que indica uma negociação que possa repercutir em tarifas diferentes, dependendo do produto, dependendo do setor. A coisa se encaminha para esse sentido, com a coordenação sendo feita pelo Ministério de Indústria e Comércio, que também parece adequado, né? Fica sendo o ministério que dialoga com os setores. O qual o ministro é o Alckmin. E que o Alckmin é o Ele ministro. é ponderado por natureza. Exato. Então, Então o Brasil sinaliza no caminho da negociação e não do uso da lei da reciprocidade, lei essa que foi aprovada em abril no Congresso, só para lembrar. regulamentada ontem. Ontem o presidente Lula assinou, porque se não tivesse assinado nem poderia usar. É como se essa lei da reciprocidade fosse uma espécie de carta na manga, naquelas, bom, se um dia for necessário endurecer e criar o caos, como o Marco está dizendo incorretamente, se é para partir para 50% para lá e para cá, para lá e para cá, bom, a gente tem a lei que permite. Mas não parece que essa seja a primeira opção, muito antes pelo contrário, né? Não deveria. É o que, inclusive, em reunião da Fiergs, eu estava conversando com alguns amigos que participaram da reunião, o grande pedido é para negociação, é para uma definição, Exato. né, diplomática para esse impasse. Isso é o que está posto. É um negócio que é complicado, né? Porque tu tem o poder econômico de um lado, que te impõe o negócio, e tu tem que pedir para negociar, né? E esse foi o intuito, né, Ney? Sim, O intuito mas foi é- esse. Mas É, é uma the art of demonstração, deal. é uma demonstração de fraqueza. Assim, por outro os Estados Unidos ter que fazer uso desse tipo de tarifaço para conseguir protecionismo é sinal de que quem um dia já foi Cara, muito grande não está mais tão grande. e não Né? consegue mais Exato. tudo que... Cara, eu estava vendo agora nesses 4 meses lá fora também, tem uma aversão aos americanos que é um negócio crescente, né? Então, o noticiário que eu assistia, os debates econômicos e políticos na Itália, né, que estava acompanhando, e assim, a gota d'água nesse negócio é os 5% do PIB que eles vão ter que gastar com armamento, né? A Europa, nos últimos 30 anos, se organizou para não ter guerra. Aí deu a guerra da Rússia com a Ucrânia, Sim. a OTAN meio que deixou eles ali na mão, os americanos, Sim. né? Não, e com o Trump muito mais, e a imposição de que eles têm que gastar 5% do PIB até 2035 em armamento. Eles hoje gastam, em média, 2% do PIB. Uhum. Alguns países chegam a 3%, assim, né? E vão ter que mais do que dobrar isso. E os americanos esperando que eles vão comprar armas americanas com esses 5% do PIB. Uhum. A Europa está se organizando, vamos gastar 5%, sim. Mas Mas nós vamos ter a nossa indústria armamentista, com nossa tecnologia, com as nossas fábricas, né? Então, Ai. essas coisas todas e começam a insuflar também o outro lado, para dizer, cara, eu estou me defendendo e vou me defender. Senhores, o bate-papo tá muito bom. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu vou precisar encaminhar o encerramento. Então, eu vou 1 minuto e meio para cada um, pode ser? Para uma análise geral a respeito deste debate e o que a gente pode esperar para o futuro. Começar com o Marco. Eu acredito que existe uma mistura economia e ideológica que eu acho que vai colocar o governo numa sinuca, né? Porque existe a questão econômica que está vindo dos empresários e a questão ideológica de todo um discurso do governo, desde que está aí. Vai ser uma briga boa e eu acho que a situação do Brasil não é simples, porque também o Trump, como a gente falou, é um bom negociante e muito duro para os negócios e tem um alinhamento do contrário do que está no governo hoje. Então eu acho que isso aí é uma pimenta dentro da relação, mas eu quero que o Brasil se acerte, porque nós temos muito negócio para fazer e não podemos perder as oportunidades. Eu aposto nisso. Matheus. De um modo geral, não tem como costume um ator internacional que misture ideologia político-partidária ou picuinha de política interna na política externa. Ou é muito fora do comum, é um ponto muito fora da curva, um Estado que leva para a política externa mais ou menos a sua postura interna.
E o governo Donald Trump tem feito isso. Ele leva para a política externa preferências político-ideológicas, preferências de campo político onde o governo Trump se situa. E esse posicionamento do governo Trump de preferir determinados governos ao invés de outros, de nem sequer dialogar com alguns chefes de Estado só porque eles são do campo político que o presidente Trump não é uma postura que dificulta a negociação, dificulta a cooperação, dificulta o diálogo. Mesmo assim, pelo simples fato dos Estados Unidos ser a superpotência que é, e é a única superpotência no cenário externo no momento, e é justamente por ser uma superpotência que o Trump pode se dar o luxo de excluir e escolher, de tratar mal quem não é do mesmo campo político e tratar mal até de quem é do mesmo campo político, como é o que ele tem feito. Se pode se dar ao luxo de tratar mal os antigos parceiros, porque os antigos parceiros, independente do partido político que eles sejam, dependem dos Estados Unidos para uma série de acordos de cooperação. Nós aqui estamos falando muito de comércio exterior, mas o Brasil tem vários setores militares de cooperação com os Estados Unidos. O Brasil hoje não consegue providenciar a defesa do seu território sem os acordos de cooperação militar com os Estados Unidos. Então não é assim romper com os Estados Unidos. O Brasil depende e muito, e eu insisto, não é só em relações comerciais. O Brasil depende muito para o seu sistema de defesa. E aí o ouvinte do podcast pode pensar assim, tá, mas só para monitorar a Amazônia e a costa brasileira precisa tanto assim dos Estados Unidos? Não é só a costa brasileira. O Brasil considera como sua área estratégica um entorno que é todo o Atlântico Sul. O Brasil monitora desde o Oceano Atlântico que banha o litoral africano, a Antártida, o Brasil, e o Brasil precisa de muita cooperação. 200 milhas. Exatamente. Então, o Brasil precisa ser pragmático, como sempre vem sendo, mesmo que o Trump seja não pragmático. Professor, muito obrigado. Ney Lázari. A minha preocupação aqui um pouco, assim, a gente vê um pouco os números, isso não é o fim da economia brasileira, né? Vai sofrer um pouco aqui, um pouco ali, não sei o quê, mas vamos embora. Agora, isso é a ponta de um iceberg, né? Dessa relação e desse tipo de fazer política do Trump. É o que vem depois, né? É o que vem ainda mais adiante. Perfeito, né? E aí tu fica preocupado, tu fica cabreiro, né? A Europa, aquilo que nós citamos há pouco, né? Tá se reorganizando, pensando em levar adiante diversas coisas, como a sua defesa nacional, sem os Estados Unidos junto. E nós aqui, aquilo que tu levantaste há pouco, vai repensar muitas outras coisas. A gente está começando uma nova era. Isso demanda tempo. Senhores, muito obrigado. Foi um bate-papo, te conheci muito e, sem dúvida, temos muito assunto ainda para tratar desse assunto. Então, eu estive aqui com o economista e professor, ex-reitor da Univates, Ney Lázari, com o empresário da FOR Importação e Exportação, Marco Antônio Isse, e também o professor de Relações Internacionais da Univates, Matheus Dalmas. O Rumo também agradece aos patrocinadores, a Cascalheira Stone Garden, no Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hasman, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana para falar mais sobre economia, desenvolvimento regional, sobre oportunidades e também, por que não, de riscos para a economia, para o desenvolvimento do Vale do Taquari. Muito obrigado.